Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Na noite de hoje nós vamos conversar sobre mais algumas questões do Livro dos Espíritos. Vamos dar continuidade dessa parte segunda do Livro dos Espíritos. Nós estamos agora iniciando o capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Então, nós já vimos da desencarnação e agora nós vamos ver o espírito estando no mundo espiritual, da volta dele à Terra. Então, para iniciarmos, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, fazer a nossa prece, pedir a Deus, aos bons espíritos, a Jesus, o nosso Mestre, que possa nos auxiliar para que nós possamos entender essa matéria que é de grande importância para todos nós, para o nosso conhecimento, tanto encarnados quanto desencarnados. Assim, em teu nome, Mestre, mais uma vez, agradecidos por tudo, pedimos permissão para iniciarmos mais um estudo do Livro dos Espíritos. Que assim seja. Então, meus irmãos, hoje nós vamos conversar sobre essas questões, da 330 a 335. Então, na questão 330, Kardec faz a seguinte indagação aos espíritos superiores. Sabem os espíritos em que época reencarnarão? Então, nós estando na erraticidade, no mundo espiritual, vocês sabem que nós não podemos ficar indefinidamente no mundo espiritual. Em algum momento, nós teremos que retornar à Terra, principalmente nós que ainda não alcançamos a perfeição. Então, estando ali, nós temos esse conhecimento da data em que nós iremos reencarnar. Nós sabemos exatamente quando isso vai ocorrer. É claro que essa pergunta é uma pergunta mais geral, né? Porque se nós escolhemos as nossas provas e o gênero de provas pelas quais nós vamos passar, nós temos uma noção de quando nós vamos retornar à matéria. Mas a resposta do Livro dos Espíritos, a resposta que os Espíritos nos deram é que é muito interessante. Olha a resposta que eles nos dizem. Pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem que retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. Então aqui ele faz essa analogia com o cego, né? A gente pressente quando vai reencarnar, assim como o cego, quando ele se aproxima do fogo, ele sente o calor, ele pode até, ele não vê, né? Claro, ele não vê o fogo, mas ele pressente. Há um pressentimento de que vai ocorrer, se ele se aproximar mais, ele vai se queimar. Então, esse pressentimento, nós temos também de quando vamos reencarnar. Né? E aqui ele faz uma comparação, né? Que a gente sabe que vai retomar o corpo, assim como nós sabemos também o momento em que nós vamos, como nós pressentimos também o momento em que nós vamos retornar ao mundo espiritual. A gente não sabe exatamente a data, não sabe com precisão. Isso não é dado a todos os espíritos. Tem alguns, como nós já vimos, que eles sabiam. Nós já vimos, já contamos aqui a história da Ivone do Amaral Pereira, que no dia que ela foi desencarnar, ela tinha certeza que era aquele dia. Mas são raros esses casos. A maioria de nós, a gente sabe, porque nós nascemos, um dia vamos ter que morrer, vamos ter que retornar, deixar o mundo material, retornar ao mundo dos espíritos, que é o mundo original, de onde nós viemos e para onde nós vamos voltar. Mas nós não sabemos exatamente
a data certinha que isso vai ocorrer. Né? A gente tem esse pressentimento, mas a gente não sabe, tem a intuição. Né? Exatamente, nós ainda não sabemos como isso ocorre. Então, dando continuidade, Kardec, que faz alguns questionamentos para entender melhor essas questões, ele vai perguntar no Livro dos Espíritos, na questão 330A, ele pergunta: então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte o é da vida corporal? Então, todos nós, estando no mundo espiritual, nós temos a necessidade, né, de reencarnar. Será que nós não poderíamos ficar lá por quanto tempo a gente quisesse? E a resposta dos espíritos é que é interessante. Certamente assim é. Então, todos nós, meus irmãos, que estamos no mundo espiritual, precisamos retornar à Terra, como nós já comentamos antes, porque nós precisamos nos aperfeiçoar. Só não precisam mais reencarnar aqueles espíritos que já chegaram ao grau máximo de perfeição. Esses encarnam em missão, mas não que eles precisam passar por provas ou por expiações. Então a encarnação é necessária ao duplo progresso do espírito, ao progresso intelectual e ao progresso moral. Ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho e ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. Então todos nós precisamos trabalhar, precisamos nos instruir, precisamos lutar para nos melhorar tanto intelectualmente quanto moralmente. Na parte moral, nós precisamos vencer as nossas dificuldades morais, os problemas dos vícios, das nossas paixões. Assim, nós conseguimos avançar, nós vamos conseguir evoluir, atentos a essas questões. Mas ele continua agora na questão 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação. Então, nós estando ali no mundo espiritual, nós nos preocupamos, todos nós temos essa preocupação de quando nós vamos reencarnar, quando nós vamos voltar à Terra, em que época, por que nós temos que retornar. Todos os espíritos, ele está perguntando se todos os espíritos têm essa preocupação. E os benfeitores espirituais nos respondem: muitos há que em tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham no futuro que os aguarda constitui punição. Então, nem todos os espíritos compreendem a questão da reencarnação. E a gente vê isso claramente nas reuniões mediúnicas, quando algumas entidades se manifestam e elas, mesmo estando ali falando, incorporadas no médium, né, como a gente fala, elas estão falando através do médium, né? Mas elas dizem que não acreditam na reencarnação, não acreditam na imortalidade, mas elas estão ali. E muitas vezes a gente diz para elas, né, observem através de quem você está falando. Veja se esse corpo é realmente o seu. E aí elas se surpreendem, elas olham, realmente esse corpo não é meu. Mas eu estou vivo. É porque ela não percebeu que
ela desencarnou, mas que ela continua, que a alma, o espírito continua vivendo nesse outro lado do mundo, né? Nesse mundo espiritual. Até um tempo atrás, conversávamos com um desses espíritos que dizia não acreditar que ele havia desencarnado. Ele deu uma resposta muito interessante. Ele falou assim: será alguma nova tecnologia que eu desconheço? Que quando nós falamos para ele olhar o corpo pelo qual ele estava transmitindo a sua mensagem, ele falou: será alguma nova tecnologia que eu não estou conhecendo? Então, foi muito interessante, porque então nem todos, né, sabem que morreram, e também nem todos sabem que vão reencarnar, sabem da reencarnação. Assim como muita gente que está aqui na Terra não sabe dessas questões espirituais, não sabe da reencarnação, da imortalidade da alma, não acredita que o espírito se comunica, né? Então eles não acreditam. Muitas vezes eles são considerados, né, como lá no livro dos médiuns, os incrédulos por sistema. Eles têm o sistema deles próprios e eles não creem nisso. Então, por mais que você diga, que você mostre para ele que é ele mesmo que está falando, que é ele que sobrevive além da morte, mas ele não acredita. Então, são aqueles considerados os incrédulos sistemáticos. Por mais que você mostre, ele não vai acreditar. Então, não são todos os espíritos que se preocupam com essa questão da reencarnação. Por quê? Eles desconhecem esse fenômeno, né? Então eles negam o tempo todo que vão reencarnar. Porém, aqueles que já conhecem, né, os espíritas principalmente, em que são esclarecidos, em que são mostrados constantemente essa questão da reencarnação, dessa imortalidade, da comunicabilidade dos espíritos, nós sabemos que esses fenômenos são verdadeiros. Nós temos essa certeza, né? Então, é o que ele fala aqui, depende de estarem mais ou menos adiantados. Aqueles que estudam aqui na matéria já essas questões, que entendem e chegam no mundo espiritual, vai continuar entendendo com maior facilidade, porque, como nós sabemos, o fato de nós desencarnarmos não significa que nós vamos mudar de repente o nosso entendimento, o nosso conhecimento. Vai depender muito de cada um de nós. Então, e ele faz essa colocação aqui. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda é uma punição. A gente sabe, ele usou uma simbologia aqui porque nós sabemos que Deus não castiga ninguém. A punição é no sentido dele ter de reencarnar, né, mesmo que ele conheça ou não esse fenômeno. Então, dando continuidade, né, Kardec mais uma vez faz um outro questionamento aqui, e agora é a questão 332 do Livro dos Espíritos. Então ele pergunta, nessa questão 132, pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Então, no momento que eu estou lá para reencarnar, eu posso pedir para que eu retorne mais depressa e ser atendido nesse meu pedido? Ou eu posso pedir para retardar também? Não quero ir agora. Pode mandar alguém na minha frente. Eu vou depois, eu deixo para depois. O retardo, posso retardar isso? Pode ocorrer essa situação? E os espíritos nos respondem. Pode apressá-lo, atraindo por um desejo ardente. Porque às vezes o espírito se conscientiza tanto dessa necessidade de reencarnar, que ele pede ardentemente uma outra oportunidade, para que ele venha, que ele possa
reparar aquilo que ele não conseguiu corrigir na encarnação anterior. Ele pede que seja apressado. E dependendo da condição, da sua condição, dependendo do seu merecimento, né? Porque no mundo espiritual, também às vezes a gente pede coisas que a gente não consegue, que nós não temos, né, crédito para isso. A gente pode ser auxiliado pelos bons espíritos, nós sabemos que isso ocorre, mas às vezes de nós mesmos a gente não conseguiria, né, esse auxílio. Mas então, aqueles que já têm algum mérito, né, eles conseguem sim apressar, eles conseguem antecipar, né, essa reencarnação, porque eles trazem em si aquela vontade de progredir mais rapidamente. Porém, tem outros, como ele continua dizendo aqui, pode igualmente distanciá-lo recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Entre os espíritos também há aqueles que deixam para depois, porque diante das provas pelas quais eles tomam conhecimento de que eles precisam passar, eles vendo aquela dificuldade, porque nós sabemos que existem provas difíceis. Não são fáceis, não é fácil a gente saber que vai ter que passar por uma prova difícil, por uma dificuldade, por uma expiação, né? A gente não sabe o que vai acontecer, a gente tem a generalidade da prova, mas os detalhes podem nos levar a quedas, principalmente em razão das nossas fraquezas espirituais, em razão das nossas imperfeições. Por essa razão, às vezes a gente recua, né? Mas como ele diz aqui, nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso como aquele que recusa o remédio capaz de curar. Então, o fato dele recuar naquele momento, retardar a sua vida, isso representa para ele um atraso, né? E como ele faz essa comparação com o doente, né, com aquele que recusa o remédio capaz de curar, porque às vezes a gente tem um remédio e remédio que cura geralmente amarga, não é doce, não é gostoso, não é bom de tomar, e às vezes, então o espírito ali ele recua porque ele sabe que vai ser difícil. É como, por exemplo, que a gente sabe aqui, né, essa questão às vezes o nosso filho está doente, e a gente leva no médico, e ele fala, precisa tomar injeção. Mas a criança tem medo de injeção. Ela sabe que dói, a injeção dói muito, e a gente quando vê nosso filho chorando, ali desesperado diante daquilo ali, diante daquela agulha que quase todos nós temos medo de tomar a injeção, diante daquela situação, a gente sabe que naquele momento ele vai passar por aquela dor e por aquele sofrimento. Mas a gente permite por amor a eles, para que mais tarde eles não venham a adoecer gravemente ou até morrer. Então, nosso Pai, por amor, Ele nos concede essas oportunidades para que a gente, mesmo vindo a passar por uma situação penosa e difícil, Ele sabe que mais tarde nós vamos agradecer, porque nós só progredimos com muita luta, com muito trabalho e com muita dedicação. Então, sabendo disso, a gente pode até recuar, pode até retardar, mas vai chegar um momento que não vai ter jeito, que nós vamos ter que encarar aquele problema para resolver. Assim, meus irmãos, dando continuidade na questão 333, Kardec faz uma outra pergunta muito interessante.
E ele faz o seguinte questionamento: se considerasse bastante feliz, numa condição mediana entre espíritos errantes, e, consequentemente, não ambicionasse elevar-se, poderia um espírito prolongar indefinidamente esse estado? Então, nós estamos na erraticidade, tranquilos, numa condição mediana, como ele diz, bastante feliz, como está falando aqui, uma pergunta está sendo feita, feliz, não estamos apressados em reencarnar, né? Então, a gente poderia prolongar indefinidamente esse estado? Não quero vir agora, eu vou daqui a alguns anos. Poderia ocorrer isso? A espiritualidade permitiria esse estado de coisa? E os bons espíritos nos respondem: indefinidamente não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos. Então, por mais que nós estejamos felizes numa situação, e a gente vê isso aqui na Terra, às vezes a gente se acomoda em determinada situação, né? Fica naquela zona de conforto, e a gente não quer mais estudar, por exemplo, essa questão do estudo, né? Mas tudo vai mudando. Como antigamente, quando a gente formava, né? Você formava no curso superior, alguns anos atrás, se formava em Direito, por exemplo, e você não precisava fazer mais nada, estava formado, tinha chegado ao máximo, né, da formatura, naquela formatura, não precisava mais ir para lugar nenhum. Porém, hoje tudo mudou, né? Não é mais assim que ocorre. Hoje a gente forma, aí você já faz uma pós-graduação, faz um mestrado, faz um doutorado, porque tudo vai mudando. Também, no mundo espiritual, também ocorre dessa maneira. As coisas vão mudando, o progresso vai acontecendo. Os próprios mundos vão passando por essa transformação. Então, se nós ficarmos parados ali indefinidamente, nós não vamos conseguir esse progresso. Muita coisa nova nós vamos entendendo, nós vamos conhecendo no mundo espiritual. E às vezes a gente tem que voltar à Terra e vivenciar isso aqui no planeta Terra. Por isso que ele fala aqui, indefinidamente não podemos ficar lá indefinidamente. Mesmo estando felizes, estando confortáveis, mas nós não podemos ficar definitivamente ali nesse estado de conforto momentâneo. Então, porque, como ele fala aqui, a necessidade da reencarnação cedo ou tarde, e todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos nós. Então, todos nós estamos destinados a essa perfeição. Por essa razão, nós não podemos ficar parados. É o destino de todos nós, essa perfeição moral, intelectual e espiritual. Por isso, todo o tempo nós temos que estar trabalhando, onde quer que estejamos, ou encarnados, ou desencarnados, nós temos que estar nos esforçando para conhecer mais, para entender melhor as leis da vida, para entender as leis universais, as leis do amor, para entender por que nós estamos aqui, por que nós estamos, em determinado momento, nós retornamos ao mundo espiritual, como é que nós vamos viver naquele mundo. Então, a todo momento, nós temos que fazer esse trabalho, que é um trabalho evolutivo, que é um trabalho que vai fazer com que a gente chegue a esse estado de perfeição, ao qual todos nós estamos destinados. Mas Kardec continua, meus irmãos, e ele faz uma outra pergunta aqui aos espíritos, que é a questão 334.
Questão 334, Kardec faz a seguinte indagação: há predestinação na união da alma com tal ou tal corpo? Ou só a última hora é feita a escolha do corpo que ela tomará? Então o espírito está predestinado a tomar um corpo? Ou só em última hora é que isso ocorre? A gente sabe, pelo que nós temos visto, estudado no Livro dos Espíritos, em toda a literatura espírita, nós temos visto que não é assim que ocorrem as coisas no mundo espiritual. Que há uma organização, há um projeto, né, para todos nós que vamos reencarnar. Então, o corpo, é claro, os corpos são escolhidos antecipadamente, como a gente já viu. Então, não é na última hora, né, não é um casuísmo, ocorreu por acaso, eu vou escolher sair correndo para escolher meu corpo, porque o outro vai reencarnar na minha frente e eu pegar aquele corpo. Não é assim no mundo espiritual. Né? Há uma organização, né? E todos nós, se nós escolhemos, a gente já viu que a gente escolhe o nosso corpo, né? Escolhe as nossas provas, a gente também escolhe o nosso corpo, os nossos corpos. Então vamos ver o que os espíritos nos respondem. O espírito é sempre de antemão designado. Então, há uma designação antecipada dessa questão. Você escolhe o espírito, já para aquele corpo, o espírito é designado para ele. Tendo escolhido a prova que queira submeter-se, pede para reencarnar. Então, ele escolheu a prova, ele escolheu o corpo, ele escolheu a prova, ele pede para reencarnar. Ora, Deus que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. Então, às vezes, meus irmãos, nós escolhemos determinado corpo para a nossa reencarnação. Aí tem alguém que fala assim: não, mas eu não escolhi isso. Eu não escolhi esse corpo. Eu queria um outro corpo. Tem pessoas que falam assim: eu até escolhi, eu estava vendo um estudo sobre isso aqui, naqueles estudos interativos, uma mulher escreveu lá, para aqueles que estavam fazendo o estudo, ela escreveu assim: eu escolhi meu corpo, mas eu acho que a minha altura veio errada. Então não foi essa altura que eu pedi, porque ela era de baixa estatura. Outro escreveu: não, eu tenho certeza que eu escolhi quase tudo, mas não escolhi esse cabelo. Esse cabelo meu é diferente. É um cabelo crespo, eu não queria esse cabelo crespo, eu queria meu cabelo era liso, mas... Então, eu achei interessante porque às vezes a gente perde determinadas coisas, a gente sabe que foi a gente que pediu. Né? Isso não é feito aleatoriamente, como a gente fala, né? Ah, eu escolhi um tipo de corpo e não era esse, eu escolhi vir diferente e não era assim, que a gente sempre encontra algum defeito em nós mesmos. Né? Então, a gente, tudo aquilo, né? Toda aquela dificuldade que nós temos aqui na Terra, um determinado tipo de escolha que nós fizemos, é porque nós tivemos problemas com aquela situação. Às vezes a pessoa usou o cabelo bonito, né, para encantar os outros, o cabelo dela era maravilhoso e ela se achava o máximo com aquele cabelo, né? E o cabelo era tudo para ela. O cabelo que chamava a atenção. E em razão disso, às vezes aquilo a levou à queda. Né? Queda moral. Por essa razão, no mundo espiritual, ela, tendo tomado conhecimento dessa situação, ela pede para não ter mais aquele cabelo que chame tanto a atenção. Às vezes pode ocorrer na altura, a pessoa é bonita, se acha bonito, eu sou alto, forte, e aquilo ali levou ele àquela queda moral, porque atraía o sexo oposto. E aí, ele reconhecendo isso, ou então até a mulher reconhecendo isso, ela pede
uma estatura menor, para que não chame tanta atenção. Às vezes foi a beleza que levou ela à queda. Eu conheci uma pessoa, uma mulher, que ela falou assim: da próxima vez que eu reencarnar, não quero mais ser bonita. Ela já estava de idade. Ela falou que essa minha beleza, todo o tempo, me trouxe problemas onde quer que eu chegasse. Então, ela, tendo esse conhecimento espírita, ela falou: eu não quero mais vir. Ela já tinha essa consciência a partir daqui. E às vezes a gente briga com isso, né? Mas a partir daqui, ela já tinha essa consciência de que ela não queria mais vir com aquela atração que fazia que ela muitas vezes passasse por constrangimento, né? Então, às vezes a gente pede esse corpo, né? E diz aqui: não, eu não queria esse corpo, não foi eu que escolhi, não foi eu que pedi isso. Eu até pedi de maneira geral, mas esse detalhe aqui eu acho que foi colocado errado. E não é assim, né? A gente sabe que fomos nós que escolhemos exatamente para trabalhar as nossas dificuldades, os nossos desafios no dia a dia. Então, como ele fala aqui, tendo escolhido a prova que queria submeter-se, pede para encarnar. Então, ele vai passar por essas provas, por esses problemas, para ver se agora ele consegue vencer todas essas dificuldades. E Deus sabe. Deus tem um conhecimento antecipado. E Deus sabe, né, se nós vamos vencer ou não aquele tipo de prova. E assim, meus irmãos, dando continuidade a esse questionamento, aos questionamentos, nós vamos na questão 335. Cabe ao espírito a escolha do corpo que encarne ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova? Então, nós já vimos, né? Acabamos de dar essa resposta. Ele fala que pode também escolher o corpo, mas tem um detalhe aqui. Porquanto as imperfeições que este apresente, ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que lhe opõem. Então, ele escolhe, mas ele vai passar por todas essas provas e ele precisa vencer esses obstáculos. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo. Então, a gente observa aqui que nem sempre, porém, a gente vai ter essa oportunidade de escolher. Porque, às vezes, por falta dessa condição mesmo, né, os espíritos nos auxiliam nessa escolha. Então, nem sempre nós estamos capacitados para escolher. Porque, às vezes, se nós fôssemos escolher, a gente, às vezes, poderia extrapolar aquilo que a gente precisa nessa vida. Então, é o que eles falam aqui: nem sempre, porém, a gente nos é permitido escolher. Mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Então, às vezes a gente pede, mas não nos é dado, né, aquilo que a gente pediu. Porque aqueles que nos orientam vão dizer: não vai dessa maneira, que você vai encontrar dificuldade, vai ser pior para você se você agir, se você for com esse corpo que você está pedindo. E aí, então, nos é aconselhado. Só que às vezes a gente teima, né? Pode ocorrer que às vezes a gente venha teimar diante dessa situação e, em razão dessa teimosia, nos será concedido desse nosso querer, mesmo sabendo, né? Às vezes a gente deseja isso, a gente tem, e muitas vezes a gente não consegue vencer as provas, que se fosse em uma outra situação nós venceríamos com mais facilidade. Continuando, Kardec faz uma outra pergunta, simplesmente para complementar essa que ele fez anteriormente. Poderia o espírito recusar, à última hora, tomar o corpo por ele escolhido? Nós já respondemos, a gente viu nas questões anteriores. Se recusasse, sofreria muito, muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Então, a gente vê aí, meus irmãos,
que no mundo espiritual nós também temos a oportunidade de fazer algumas escolhas ao reencarnar. Escolher, às vezes, o nosso corpo, escolher os nossos pais, né? Porque a gente sabe que nada ocorre por acaso. Os nossos pais também nos aceitam. Há esse entendimento. O pai aceita receber aquele filho, que às vezes aquele filho é uma prova para ele, né? Então ele também, a aceitação é dos dois lados, mesmo sabendo que essa convivência vai ter certa dificuldade. Então no plano espiritual, tudo é elaborado de maneira harmônica, de maneira lógica, clara, que não fica dúvidas para nós a respeito dessa perfeição das leis de Deus. Tudo funciona perfeitamente no universo. Assim, em nome de Deus e de Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade, que nós possamos refletir sobre essas lições. E assim seja.